Hoje eu gostaria de contar para vocês sobre a biologia dos ácidos nucleicos, os famosos DNA e RNA. Essa aula se chama Metabolismo de Construção 1, ela está na apostila 2 de vocês, são as aulas 17 e 18 e estão nas páginas 205 a 211. Bem, inicialmente eu gostaria de contar a vocês quais são os papéis dos ácidos nucleicos e por que essas estruturas são tão badaladas assim. São coisas que nós ouvimos no dia a dia, na imprensa, nos jornais, nas revistas. Então eu gostaria de contar por que eles são tão importantes. O primeiro motivo é que os ácidos nucleicos são responsáveis pelo armazenamento da informação genética. O que é informação genética? Informação genética é alguma coisa que está presente nos genes. São as instruções para formar o seu corpo. São aquelas características que, por exemplo, fazem você mais parecido com seus pais, com seus avós, com seus primos, do que com os seus colegas de classe, por exemplo. Então, as informações genéticas são as informações para construir o seu corpo. E elas são armazenadas nos ácidos nucleicos, em um tipo específico, chamado de DNA. Também, os ácidos nucleicos são importantes para transferir essa informação armazenada para as proteínas. Eu disse a vocês que as proteínas são a forma através do qual o seu corpo funciona. São as moléculas responsáveis então pelo funcionamento do seu corpo. A transferência da informação genética presente no DNA até as proteínas é feita por uma outra molécula, uma molécula intermediária chamada RNA, que nós vamos conhecer hoje também. Além disso, o DNA e o RNA, os ácidos nucleicos, são moléculas capazes de se autocopiar. Então essas são as três principais características e papéis dos ácidos nucleicos. Vamos dar uma olhada nas características específicas dessas moléculas. Conforme eu falei com vocês, existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Essas siglas querem dizer especificamente ácido desoxirribonucleico, no caso do DNA, e ácido ribonucleico, no caso do RNA. Por que eles são diferentes? Porque você tem dois. Nós vamos ver daqui a pouco. Bem, qual é a diferença? A diferença é que o ácido desoxirribonucleico, numa determinada parte da molécula, a chamada pentose ou ribose, ele não tem uma molécula de oxigênio que está presente no RNA. Então, por isso o DNA se chama desoxi, sem oxigênio, ribonucleico. E o RNA, ácido ribonucleico. Então, uma diferença clara entre eles, a primeira seria a ausência desse oxigênio na pentose. Uma segunda diferença é que as moléculas de DNA são fita dupla e as moléculas de RNA são fitas simples, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então, fita dupla DNA, fita dupla DNA e fita simples RNA. Além disso, há uma diferença entre as unidades componentes. O DNA ele é composto por 4 unidades, que são conhecidas como nucleotídeos, ou os monômeros desse ácido nucleico. São 4 tipos: o A de adenina, o T de timina, o C de citosina e o G de guanina. Já o RNA vai ter os 3 primeiros, A,
A, C e G, mas não vai ter o T. No lugar do T vai ter o U, um nucleotídeo conhecido como uracila. Vamos dar uma olhada no que é um nucleotídeo especificamente? Bem, eu tenho um desenho aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um nucleotídeo. Todo nucleotídeo ele é formado por uma molécula de fosfato unida a uma molécula de carboidrato com 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. As moléculas, conforme você se lembra, as moléculas de carboidratos com 5 carbonos são as chamadas pentoses. Aqui eu estou desenhando um DNA. Então essa pentose é a chamada desoxirribose. Então vamos escrever aqui pentose. E posteriormente nós temos uma base nitrogenada. Base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas são de 4 tipos, conforme eu mostrei para vocês no DNA: o A, o T, o C e o G. Adenina, timina, citosina e guanina. Vejam bem, a diferença entre A e o C, por exemplo, não está no fosfato. O fosfato do A é o mesmo fosfato do C. Não está na pentose. A desoxirribose da adenina é a mesma desoxirribose da citosina. Portanto, vai estar só na base nitrogenada. Por isso, para simplificar, nós chamamos esses ácidos nucleicos de A, T, C ou G. Ok? Bem, uma outra coisa importante para ser guardada por vocês: o pareamento. A adenina sempre vai se parear com a timina. E quando ela se pareia, ela faz 2 ligações. Aqui, 2 ligações. O C sempre vai se parear com o G. A citosina sempre vai se parear com a guanina. E quando ocorre esse pareamento, são feitas 3 ligações entre as moléculas. Não é possível a ligação de um A com o C, por exemplo. Imagine, o A faz 2 ligações, assim. Ele vai poder se ligar com uma molécula que seja capaz de fazer 2 ligações. O quê? O T, não é isso? Então, A só vai se ligar com o T, por causa desse pareamento. O A não pode se ligar com o C, porque o C faz 3 ligações, de uma forma assim. Imagine, não dá para fazer essas ligações. Pode ser feito uma, mas essa ligação é muito instável e o A acaba se soltando do C. O C, com 3 ligações, só vai poder se ligar a uma outra molécula que seja capaz de fazer 3 ligações nessa posição específica, que seria o G. Então, o C só pode se ligar com o G. As moléculas de DNA, conforme eu falei há pouco, formam uma dupla hélice, uma estrutura, 2 longas fitas unidas entre si e torcidas. Da seguinte forma: a parte da base ou corrimão, isso se parece bastante com uma escada de corda, não é isso? Aquela escada que os bombeiros usam, né, para descer de um prédio, alguma coisa assim. Então essa escada, imagine uma escada de corda em que você tem um corrimão dela formado por fosfatos. Olha, a união dos fosfatos vai fazer esse corrimão da escada, aqui mostrado em laranja. Já os degraus da escada vão ser formados pelas pentoses e pelas bases nitrogenadas, num pareamento específico, conforme eu mostrei para vocês há pouco. Já o RNA, como ele é fita simples, ele não vai ter essa estrutura dupla, essa dupla hélice. Ele vai ser uma fita simples. Essa fita simples, vamos supor, vai ter A, C, G e U no lugar do T. Essas moléculas vão ficar assim, mas elas podem dobrar sobre si mesmas, fazendo pareamentos. O A, por exemplo, vai se parear com o U. O C vai se parear com o G. Uma fita simples com pareamentos.